E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os a disciplinar e demonstração do Senhor, é para os homens. Está se referindo aos pais e não pai e mãe, colocando sobre o pai a responsabilidade de criar o filho. Ele é o líder espiritual da família e ele é responsável pela criação dos filhos. A sua esposa é ajudadora. Então, como isso se manifesta na prática, no dia a dia, é complicado. Eu sei que há situações muito difíceis em que o pai está fora de casa e a criança não espera o pai chegar para fazer arte, né? Faz na ausência dele. E a mãe, então, é obrigada a tomar uma posição, a interferir. Mas há casais que descobriram maneiras corretas de fazer isso, né? A mãe, ad referendum, né? Já aplica a disciplina, a correção, mas traz no final do dia toda a situação para o pai. Isso aconteceu para que o pai, então, exerça a sua autoridade de disciplinar, educar e corrigir os filhos, como diz a palavra de Deus aqui. Bom dia, irmãos. Quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus e agradecer a oportunidade de estar com vocês nessa manhã. Eu sei que muita gente está perguntando, então é Lutero, Spurgeon e Calvino. A minha só depois que eu morrer, aqui de lado, tá certo? Essa foi terrível, né? Tudo bem. Gente, o tema da palavra nessa manhã é o papel de liderança do homem. E eu devo falar uns 30 a 40 minutos e depois nós vamos abrir para um período de perguntas e respostas. E espero que nesse período dê chance para explicar alguma coisa que, porventura, eu não consiga deixar clara no que é que nós vamos falar aqui. Algumas observações iniciais. A primeira delas é que é evidente a todos a falta de homens cristãos qualificados para liderar as igrejas e de homens que sejam líderes de seus lares. Isso é uma constatação triste, mas é verdadeiro. Alguma coisa aconteceu no nosso mundo nas últimas décadas que gradativamente empoderou o papel das mulheres e diminuiu a capacidade de liderança ou a perspectiva de liderança masculina. Isso em todo o mundo ocidental. Alguns fatores são apontados como a causa disso. O primeiro, sem dúvida, é a revolução sexual dos anos 60. Um pouco antes disso, o surgimento do movimento feminista na França, com as sufragettes, que a princípio queriam direitos iguais para as mulheres do que estavam corretas, porque a mulher não podia votar, ela não tinha os mesmos privilégios que o homem na universidade, não tinha acesso à educação, a trabalho. Então, são coisas pelas quais as primeiras feministas lutaram e com as quais eu acredito que todos nós concordaríamos. Não teríamos dificuldades com isso. Mas depois o movimento passou a ser um movimento de revanche. O movimento se radicalizou, se associou aos movimentos em prol do movimento gay, não é? Ativistas homossexuais, e pretendia uma virada na situação que durante séculos havia sido dominada pelos homens, graças à influência do patriarcado como um modelo de família e de cultura, diziam as feministas, especialmente apoiados pelo cristianismo, já que o cristianismo tem uma Bíblia que foi escrita somente por homens, um Deus que é referido como sendo masculino, um cristianismo que proíbe que as mulheres exerçam liderança nas igrejas e que determinam que elas sejam submissas ao marido. Então a crítica feminista se voltou muito contra o cristianismo, entendendo que era um dos fatores, o cristianismo era uma religião que era usada para manter o domínio do homem, não somente na sociedade, mas também na família. Só para uma observação de lado, aí a partir daí começam a surgir as hermenêuticas feministas, uma maneira feminista de ler a Bíblia, a desconstrução da Bíblia a partir da ótica feminista, ao ponto de chegarem a realizar um congresso nos Estados Unidos na década de 90, um enorme congresso feminista,
onde se afirmou que o verdadeiro Deus de Israel era uma deusa chamada Sofia, e que depois os israelitas, por conta do patriarcalismo, transformaram em Yahvé, o Deus guerreiro, forte, vingador, que manda matar mulheres e crianças e tudo mais, mas que nos inícios da sua religião, a nação de Israel adorava a deusa Sofia, não é? E então aí que surge as tentativas de tirar qualquer traço do patriarcado nas traduções bíblicas, são as traduções chamadas de livre de gênero, gender free, que eles chamam em inglês, não é? Em que Deus não é mais referido no masculino, Jesus não é mais chamado de o Filho de Deus, mas a criança de Deus, e qualquer outra referência que possa dar alguma exclusividade ao homem, não é? Apareceram as teologias feministas radicais, muito bem preparadas, disputando textos bíblicos e geralmente colocando aquelas passagens do apóstolo Paulo, que é quem mais escreve sobre essa questão de liderança masculina na igreja e na família, dizendo que Paulo era um machista, usando a expressão deles, que Paulo estava dominado pelo veso cultural da sua época e que Paulo não conseguia ver além daquilo que a cultura da sua época determinava, e que Paulo proibiu as mulheres de falar na igreja e insistiu que elas ficassem submissas aos seus maridos. Eu sei que o ponto que eu estou querendo dizer que o movimento feminista ele acabou alcançando muita influência dentro da academia, dentro das universidades, das escolas de teologia e também na nossa própria sociedade. E até uma certa parte, como eu disse, restaurando e dando direitos que eu creio que são justos para as mulheres, mas por outro lado adquirindo um caráter radical de revanchismo, querendo então não somente tomar o lugar do homem, mas também humilhá-lo e submetê-lo àquilo que elas entendem ao sofrimento que elas experimentaram durante gerações, de serem espezinhadas, dominadas, rejeitadas, oprimidas e assim por diante. Então o impacto do movimento feminista se fez sentir muito na sociedade e também nas igrejas. Igrejas históricas que durante séculos, né, igrejas que vieram da Reforma Protestante, que durante séculos mantiveram o padrão bíblico da liderança masculina, elas cederam e passaram a ordenar mulheres ao ministério, a ter pastoras, bispas e assim por diante. E numa reviravolta, aliás, num lance surpreendente para nós, não é, que a gente não esperava que viesse daquele lado, o movimento pentecostal acabou também contribuindo para isso, já que o foco do movimento pentecostal é a contemporaneidade dos dons espirituais, e uma vez que as mulheres têm os mesmos dons espirituais que os homens têm, o que as impediria de assumir a liderança das igrejas? O que é que impediria? Se elas têm o mesmo dom, os mesmos dons, foram batizadas com o mesmo Espírito, falam em línguas, profetizam, não há restrição quanto à recepção de dons com base em gênero no Novo Testamento. Qual a dificuldade para elas exercerem, então, a liderança? E na esteira do movimento, e o próprio movimento pentecostal, no início, ele não era a favor da ordenação feminina. Os primeiros pentecostais não ordenaram mulheres. Mas a segunda onda do movimento pentecostal, que é o movimento neopentecostal, assim chamado, ele jogou de lado os escrúpulos iniciais do movimento pentecostal e passou a adotar a ordenação de mulheres. Então surgem as bispas, as apóstolas, as pastoras, todas elas das igrejas chamadas neopentecostais. E o argumento é exatamente a questão dos dons espirituais. Se elas receberam os dons espirituais, por que é que elas não podem exercer a liderança? Então, como eu disse, o movimento feminista, por um lado, e o movimento pentecostal, por outro, trouxeram uma grande influência dentro da cristandade com relação ao papel da mulher e o papel do homem, não só na família, como também não só na igreja, como também na própria família. E tem servido para, no mínimo, trazer dúvida e insegurança aos homens com relação ao seu próprio papel.
né? Afinal, diante de tudo isso, qual é o meu papel? Quem eu sou? Ou aonde eu me encaixo aqui em toda essa estrutura? E a coisa está ficando pior. Isso é o que a nossa geração enfrenta, né? A coisa está ficando pior com a chegada da ideologia de gênero, né? Que veio com muita força. Veio com muita força para as escolas, não somente sendo difundida pelo sistema de educação, mas também através das mídias, através das artes, do cinema, dos grandes meios de comunicação, os próprios artistas, enfim. Não há praticamente uma área da sociedade que não tenha sido tocada por essa ideologia de gênero, que basicamente diz que sexo o sexo não pode ser definido biologicamente. O sexo é uma construção social. Então, uma pessoa que biologicamente é homem, ela pode se entender mulher à medida que esse homem interage com as pessoas, com a sociedade e se descobre mulher. E deveria, então, dar preferência ao gênero que é definido socialmente, não é? Socialmente. Então, há muitas defensoras e muitos defensores disso, as nossas escolas estão impregnadas disso, os nossos filhos que vão à escola pública, eles ouvem isso, na universidade é o que se fala, em todo lugar, essa ideologia de gênero que faz parte da agenda de uma determinada linha política que vem dominando o Brasil há muito tempo, juntamente com outras coisas, como, por exemplo, o aborto e o direito ao casamento gay e tudo mais. Tudo isso tem feito uma confusão muito grande nos jovens da nossa igreja, na cabeça dos jovens da nossa igreja. A verdade é que, aliado a isso, né, com o distanciamento dos homens do papel de liderança em casa, os nossos jovens e adolescentes, eles não sabem o que é ser homem. Eles não têm, fica difícil achar um modelo masculino. E a criança, né, nasce de uma mulher, geralmente é uma parteira, né, quem vai cuidar dela é uma enfermeira, vai crescer indo para uma escola onde vai ter uma professora, quando entrar na universidade vai ser orientado por uma doutora, no seu primeiro emprego, a dona da empresa é uma mulher, e ele vai para uma igreja onde o pastor é uma pastora, e em casa o pai está ausente. Esse menino vai saber o que é ser homem como? Né? Qual o modelo que ele tem? Ele não vê muitos exemplos masculinos ao redor dele. Então isso tem gerado, inclusive, o surgimento de movimentos visando resgatar a masculinidade cristã. O mais famoso que eu posso mencionar para vocês é esse Promise Keepers, que é um movimento nos Estados Unidos que reúne os homens, é um movimento evangélico, que reúne os homens cristãos, é um movimento exclusivo só para homens cristãos, para tratar da masculinidade cristã. O que é que significa ser homem? O que é que significa ser homem? O que é que isso implica? Qual a diferença entre ser homem e ser macho, machão? Não é? Porque não podemos confundir masculinidade com machismo. São duas coisas diferentes. Não é? São duas coisas absolutamente diferentes. Mas como distinguir isso? Não é? Como expressar na nossa cultura a masculinidade bíblica? Eu ouvi dizer que em Minas começou um movimento parecido, era machão mineiro, mas não deu certo não. Foi o que me falaram, né? Mas eu não... Bom, sério, teve esse movimento mesmo. Mas não funcionou, não. Bom, o resultado, então, a gente percebe na desagregação familiar. Né? A quantidade de problemas, como pastor, né, já há muitos anos, eu recebo no meu escritório casos e casos de casais, né, que estão tendo dificuldade, pensando em separação, e quase sempre se percebe a frustração, não sempre, claro, né? Mas em muitos casos se percebe a frustração da esposa, o fato de que o marido não assume o seu papel de liderança e também para resolver a crise, não é, que se instala, como que fica meio que passivo, ou indiferente ou qualquer coisa dessa natureza. Mas então, essa é a situação em que nós nos encontramos. Graças a Deus, é claro, ela não é generalizada,
Deus tem mantido homens fiéis no meio do seu povo, que sabem o seu papel, que amam a sua esposa, que governam bem a sua casa, com amor, servindo e também servindo a Deus na liderança das igrejas. Deus sempre teve o seu povo, mas nós não podemos fechar os olhos para essa situação que nós encontramos aqui diante dos nossos olhos. O resultado dessa situação, né, as consequências dessa crise são várias. Como eu disse, primeiro, igrejas e lares sem liderança. Igrejas e lares sem liderança. É comum aquele argumento das mulheres que assumem liderança, né, dizerem que fazem isso porque não tem homem para assumir. Está faltando um homem para ocupar espaço, um homem que queira compromisso. Então elas vão e assumem. A mesma coisa no lar. A mulher acaba assumindo o papel de liderança por conta da omissão dos homens, que não assumem esse papel. Há o surgimento de liderança feminina, cada vez mais forte, dentro das igrejas evangélicas. Até pouco tempo, no meio batista, falar em pastora era alguma coisa que não se aceitava. Eu me lembro de ter sido convidado, pelo menos por 2 convenções, uma em Goiás e uma em Pernambuco. 2 convenções batistas da Convenção Batista Brasileira e outra da Nacional, não sei, não me recordo agora. Essas 2 convenções me convidaram em datas diferentes para apresentar os argumentos contra a ordenação feminina e debater com pessoas que estavam defendendo argumento em favor da ordenação feminina. Foi a época em que os batistas estavam sem saber o que fazer, estavam pesando os argumentos para ver se aceitava a liderança feminina, sim ou não. Infelizmente, eu acho que na época eu me saí bem nos debates, mas os batistas resolveram seguir o caminho da abertura, não é? Então, cada vez mais igrejas batistas estão aceitando também pastoras como sendo líderes de suas igrejas e assim por diante, e claro, enfraquecendo o papel da liderança masculina. Outro efeito disso é a falta de modelo para os filhos que eu já mencionei. Os filhos não têm diante de si o modelo masculino dado pelo pai. E o resultado é que a criança cresce confusa a respeito do seu próprio papel, porque vê a mãe assumindo coisas e fazendo coisas que o pai deveria fazer e o pai se omitindo completamente daquilo que ele deveria fazer. O nosso objetivo, então, nesse estudo é analisar o ensino bíblico sobre a liderança masculina e o papel do homem cristão como líder de seu lar e de sua família. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem todas as passagens da Bíblia que falam a respeito disso. Elas são muitas, algumas se destacam, e o meu procedimento vai ser pegar essas passagens principais, ler com os irmãos e trazer as implicações delas para nós e fechar com uma conclusão. Mas esse é o nosso objetivo. E nós vamos começar com o primeiro texto, que é o relato da criação, que está em Gênesis capítulo 2. Aliás, Gênesis capítulo 2, do verso 18 até o verso 24. A importância dessa passagem está no fato de que ela é citada algumas vezes no Novo Testamento, quando os autores bíblicos se engajam nessas questões de gênero. Quando eles vão falar do papel do homem ou do papel da mulher, com frequência citam o relato da criação como base para a posição geral do Novo Testamento de que a liderança, tanto da igreja quanto da família, foi dada ao homem e que à mulher foi dado o papel de auxiliadora. O texto que geralmente é evocado pelos autores bíblicos é esse do relato da criação. E depois tem também o relato da queda, que é citado também, que nós vamos ver em seguida. Mas o relato da criação nos diz assim, Gênesis 2, de 18 a 24. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria.
E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 18 a 25. Estou citando aqui a Almeida atualizada. Aqui nós temos o relato de como Deus, tendo criado o homem, passou a criar-lhe uma auxiliadora, a partir da constatação do verso 18 de que não era bom que o homem estivesse só. E diante disso, Deus resolveu solucionar a solidão do homem fazendo uma auxiliadora que lhe seja idônea. No hebraico, diz literalmente, uma auxiliadora que lhe esteja à altura, que seja da mesma altura. Por isso a expressão idônea, que estivesse ou que se ajustasse a ele, que fosse capaz de lhe fazer companhia e de completá-lo. Nossa tradução preferiu traduzir como sendo uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Mas a ideia no hebraico é de alguém que estaria diante do homem na mesma altura dele. Fosse isso porque mais adiante, como nós vamos ver no texto, Deus já tinha feito animais, mas entre os animais não tinha uma auxiliadora à altura do homem, não é que fosse capaz ou que se ajustasse a ele. Então é por isso que ele disse: eu preciso fazer agora para o homem uma auxiliadora à altura dele, para que possa completá-lo, porque não é bom que ele esteja só. Aí do verso 19 tem o relato de que Deus já tinha formado todos os animais do campo, todas as aves do céu. E aí traz toda essa criação ao homem, e para que o homem nomeasse. O ato de nomear a criação mostrava a autoridade do homem sobre os demais seres viventes. A nomeação no contexto judaico tem uma conotação muito importante. Quem dá nome é o superior ao inferior. Então, ao trazer a sua criação para que o homem a nomeasse, Deus estava estabelecendo o homem como sendo o senhor de toda a criação. E o homem, então, diz aí, o verso 20, nomeou todos os animais domésticos, aves do céu, todos os animais selváticos, mas nesse processo de nomeação, não se achava uma auxiliadora que estivesse diante dele. Na medida que Deus ia chamando girafa, leão, cabra, carneiro, bode, tudo que ia passando, né? Ia dando nome, mas não tinha uma auxiliadora que estivesse à sua altura. E aqui, é claro, a Bíblia claramente é contra o bestialismo, né? O bestialismo. Pode parecer uma coisa bizarra eu estar dizendo isso, mas já tem defesa, né? Aberta do bestialismo por parte de alguns formadores de opinião. Eu ainda não vi aquele filme que está saindo pela Netflix, que já está nos cinemas, já está anunciado na Netflix também, A Forma da Água. Mas é um filme que vai defender exatamente o amor entre espécies. O amor entre espécies, que é uma forma de bestialismo. E é claro que eles fazem isso de uma forma muito bonita, né? Fica um filme de ficção e tudo mais, mas ideologia por detrás é exatamente o bestialismo, que é a união do homem com animais. Deus, ao trazer os animais diante do homem, né, constata para o leitor, porque Deus já sabia, né, lembrando que a Bíblia foi escrita para nós e não para Deus, né? Então, Deus constata com o homem que da criação feita não havia nada que estivesse à altura dele, fosse idônea para ele. Então, Deus resolve fazer, no verso 27, essa auxiliadora. E o processo pelo qual Deus fez isso, no verso 21, é esse. Primeiro, ele faz cair um pesado sono sobre o homem, né? Então, aqui está a origem do sono profundo, né? A primeira vez que o homem caiu num sono profundo. Foi Deus que lhe deu isso aí. E ele abre o homem no lado
tira uma costela e fecha o lugar com carne. Há muita simbologia. Isso aqui era um prato cheio para pessoas como Agostinho, como Orígenes, que foram os primeiros intérpretes da Bíblia e que eram alegóricos, não é? Então aqui eles viam uma simbologia muito grande que até hoje você vê em casamento. Quando a gente vai para um casamento, fazer um casamento e a gente usa esse texto, a gente diz que Deus tirou o homem da costela, né? Porque a costela está perto do coração, né? Então ela é para ser amada. A costela está debaixo do braço, é para ser protegida. E aí tem uma série de implicações que os pregadores fazem durante a cerimônia de casamento usando essa passagem. Não é que é errado, mas eu não creio que era realmente essa a intenção, não é? Deus poderia ter tirado outra coisa. Outra coisa que eles dizem é que se Deus da costela, que é carne de segunda, fez a mulher, né? Imagine se tivesse tirado da picanha, né? Como é que ficaria, né? Aí por aí vai. Tem muitas piadas, algumas sem graça, como essa que eu falei, que são contadas, né, a respeito disso. Mas eu creio que o propósito de Deus ter feito a mulher a partir do homem, isso vai ser interpretado mais adiante pelo apóstolo Paulo, para indicar não somente a necessidade da união, como também da autoridade do homem. A mulher foi tirada dele, enquanto que o homem foi feito por Deus do pó da terra, diretamente do chão, feito pelas mãos de Deus. A mulher já é tirada do homem. E com isso já estabelecendo papéis distintos, ou atribuições diferentes no próprio ato da criação. A gente vai ver como os autores do Novo Testamento interpretam dessa maneira esse processo. No verso 22 diz que Deus transforma a costela numa mulher e a traz para o homem. E o homem, então, acordado do seu sono, diz no verso 23, e aqui está a razão pela qual Deus fez a mulher da costela. O homem disse, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. É um trocadilho que tem também no hebraico. Ela será chamada de Adamá, porque do Adão ela foi tomada. Então esse trocadilho, esse jogo de palavras aí, é apenas para indicar essa relação íntima do homem e da mulher, um tirado do outro, e portanto a ideia da união entre eles, que é a conclusão do verso 24. Por isso, porque ela é Adamá, que foi tirada do Adão, por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui nesse relato belíssimo, que nós recebemos como sendo literal, é claro que aqui daria uma confusão, daria uma briga aqui de muitos dias, né? Porque, inclusive, entre o meio evangélico vai ter gente que vai dizer que isso aqui é totalmente figurativo, né? Que nunca... A ideia é ridícula, né? De Deus dar um sono no homem, tirar a costela, fazer uma mulher, homem que foi feito a partir de um boneco na terra e tudo. A gente é bastante ridicularizado. Nós que cremos nesse relato como literal, não é? Nós somos bastante ridicularizados, especialmente por aqueles que dizem que esse relato contradiz, de fato, toda a ciência estabelecida, particularmente a teoria da evolução, não é? Que diz que nós temos todos um ancestral comum que se formou a partir de um acidente químico aleatório, criando a primeira célula, o primeiro ser vivo unicelular. A partir daí, ele começa num processo de sobrevivência, se multiplicar, se diversificar, e aí explica toda essa variedade que nós temos. É claro, isso é um absurdo maior do que o que seria esse absurdo aqui de Deus estar fazendo tudo isso. Mas nós entendemos que isso aqui foi realmente o que aconteceu. E esse texto, essa passagem, ela é a base para várias doutrinas que nós vamos encontrar no Novo Testamento, inclusive doutrina da igreja. Não é? Essa relação do homem e da mulher vai ser usada pelo apóstolo Paulo para se referir à relação de Cristo e da igreja. O casamento é um tipo, isso aqui é um tipo de Cristo e da sua igreja. A igreja que nasce de Cristo. E os dois estão unidos, Cristo sendo o cabeça da igreja como homem é o cabeça da sua família. Por isso,
nós tomamos o texto literalmente. E esse texto, ele tem dois pontos aqui que vão ser usados no Novo Testamento. O primeiro deles é a maneira diferente como Deus fez o homem e a mulher, a sequência em que Deus os criou e o objetivo de Deus ao fazer isso. E o segundo ponto isso mostra que, embora iguais, mas eles tinham um papel diferente desde a criação. E o segundo ponto é que, embora com papéis diferentes, eles contudo formam uma biunidade. O homem se une à sua mulher e serão os dois uma só carne, que vai ser a base para a relutância de Deus, expressa nos escritos sagrados, de permitir o divórcio. Essa passagem aqui, ela é usada, inclusive pelo Senhor Jesus, para dizer por que é que Deus aborrece o divórcio. É exatamente porque ele fez um do outro e os uniu formando uma só carne. Então, o divórcio é a última coisa a surgir no radar quando uma crise matrimonial se estabelece, exatamente por conta de passagens como essa daqui. Então, vejam a importância do relato da criação. E com isso eu digo, vejam a importância dos 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Se a gente ceder às insinuações dos autores críticos, de professores de teologia e dos inimigos da Bíblia, que dizem que tudo isso são mitos fundantes, que foram mitos e histórias elaboradas pelos poetas hebreus para justificar o sistema patriarcal, justificar a posse da terra prometida e uma série de outras coisas, não é? Então, todo o resto da Bíblia para nós vai perder o seu significado. A começar do fato que Paulo disse que Jesus é o segundo Adão. Se não houve um primeiro, essa comparação de Paulo é ridícula, né? Então, toda a teologia do Novo Testamento, ela cai com isso. Ela vai cair com isso aí. Mas nós recebemos literalmente esse texto, nós não vemos nada nele que contradiga, nós não vemos nada nele que seja irracional, que ele contradiz algumas linhas científicas, eu não tenho dúvida disso, mas o problema é o quanto a ciência é confiável, né? Quando ela especula sobre as origens da vida. O quanto ela é confiável. O papel da ciência não é explicar coisas metafísicas, o porquê das coisas. A ciência explica como elas funcionam. O porquê do que existe alguma coisa em vez de nada, isso aí é metafísico e já entra em outro campo, filosofia, teologia, não tem nada a ver com ciência propriamente dito. Bom, mas então vamos ver como esse texto ele é interpretado no restante da literatura bíblica, particularmente vamos para o Novo Testamento, né? O apóstolo Paulo, tratando da questão do véu na igreja de Corinto, no capítulo 11, de 2 a 3, ele diz: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como eu vou-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Ao tentar explicar por que é que as mulheres deveriam continuar a usar o véu, lá na igreja de Corinto, tendo em vista que algumas delas queriam parar de usar o véu, que era um símbolo da submissão da mulher ao homem no contexto oriental. No nosso contexto não significa absolutamente nada. Mas no contexto de Paulo, o véu simbolizava o papel de submissão da mulher. Portanto, ele não admitia que a mulher orasse ou profetizasse na igreja sem ter sobre a cabeça o símbolo de que ela estava debaixo de autoridade. E o argumento que Paulo usa para isso é o argumento de que o homem é o cabeça da mulher. E ele aqui liga esse argumento ao ser de Deus. Quero que vocês saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Não é muito certo porque que Paulo não seguiu a ordem lógica, porque a ordem lógica seria essa. Ele ter dito, Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Então, às vezes Paulo tem coisas que a gente não entende, né? E eu não sei a resposta porque é que Paulo não seguiu essa sequência. Mas é isso que ele está dizendo aqui. Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. De onde é que Paulo foi tirar essa ideia? Né? De onde que Paulo foi tirar essa ideia? Sem dúvida, ele está tirando essa ideia, em primeiro lugar, do relato da criação.
Ou seja, o homem é o cabeça da mulher porque foi formado primeiro e que a mulher foi tirada dele. E a palavra cabeça aqui é usada no sentido de autoridade, né, usando a alegoria do corpo. De onde procede a orientação para o corpo fazer o que ele tem que fazer? Procede da cabeça. Então, essa ideia de autoridade, não é? de domínio, de orientação. E é claro, Paulo está tirando essa ideia também do conceito da trindade, né? Do conceito da trindade, a partir do momento em que ele sabe que Cristo é o Filho de Deus. Então, Deus Pai é o cabeça de Deus Filho, no sentido de que o enviou ao mundo para cumprir o plano da redenção. Embora Pai e Filho sejam iguais, todas as três pessoas da Trindade são iguais, em glória, majestade, poder, honra, atributos. Os atributos de Deus Pai são os mesmos atributos de Deus Filho e do Espírito Santo. Todos eles são dignos de honra, adoração, glória, louvor. Contudo, para a salvação do homem, eles se organizaram. O Pai mandou o Filho e os dois mandaram o Espírito Santo. Então, nesse sentido, o Pai, Deus é o cabeça de Cristo. Nesse sentido, organizacional, né, estratégico para a redenção do homem. E então, a partir dessa compreensão, Paulo faz analogia. Da mesma forma, o homem e a mulher são iguais. São iguais. Mas na economia da criação, no estabelecimento da sociedade, Deus colocou o homem como cabeça da sua esposa. Por isso, é o argumento que ele vai usar depois, né? Vocês têm que usar o véu, porque o véu, no contexto oriental, lá de Corinto, representava exatamente essa posição. Claro que o problema de Paulo não é com um pedaço de pano na cabeça, né? Ele está preocupado com o princípio que isso representa, com o que está por detrás. A gente tem que preservar o princípio bíblico e ver se a expressão cultural daquele princípio se aplica aos nossos dias, sim ou não. O princípio é esse, que o homem é o cabeça da mulher. Naquela época, isso se expressava pelo uso do véu. Aqui na nossa cultura, não expressa isso. Então, não creio obrigatório que a mulher use o véu na igreja quando ela vai falar, ou quando ela vai orar, ou fazer alguma participação. Mas está aqui, vocês estão vendo como o relato da criação, ele é usado aqui. Mais claro ainda está quando Paulo, nesse mesmo capítulo, ainda tratando da questão do véu, ele diz o seguinte a partir do verso 8. O homem não foi feito da mulher. Ele está argumentando por que o homem é o cabeça da mulher. Ele diz, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Toda a argumentação de Paulo aqui é baseada lá em Gênesis 2, que foi aquele primeiro texto que eu li para vocês e expliquei. O homem, olha, só no verso 8. Por que o homem é o cabeça da mulher? Resposta. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Se referindo ao fato de que Deus tirou a mulher do homem. Em seguida, ele diz no verso 9, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. A mulher foi criada porque Deus disse, não é bom que o homem esteja só, vamos fazer uma auxiliadora que seja igual, esteja como que diante dele. Então a mulher foi criada por causa do homem. Portanto, Paulo conclui, sendo o homem o cabeça da mulher, a mulher deve usar véu como sinal de autoridade, ou seja, de que ela está debaixo de autoridade. Como sinal, né? É isso que o véu representava, que ela estava debaixo de autoridade. A expressão por causa dos anjos vai levar muito tempo para eu explicar, por isso eu vou pular. Deixa por pergunta. Se alguém tem interesse, no período de pergunta e resposta, você pergunta e eu falo aqui a respeito dos anjos. O que é que anjo tem a ver com isso? Mas o argumento aqui é muito claro. Aí ele termina dizendo, olha, no Senhor, todavia, ele quer abrandar o que ele acabou de dizer, para que o homem não se valha disso para abusar da mulher, né? Já que ele é o cabeça, né? Já que ele foi criado primeiro e a mulher foi tirada por causa dele, veio depois. Então, para abrandar essa posição, ele diz no verso 11 que no Senhor Jesus, ou seja, a partir do cristianismo, ele abranda isso. Por quê? Nem a mulher é independente do homem, porque foi tirada dele,
e nem o homem independente da mulher. Por quê? Como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher, e tudo vem de Deus. Raciocínio rabínico de Paulo aqui, né? Os rabinos gostavam muito de fazer esse tipo de raciocínio. É verdade que a mulher veio do homem, mas não existe um homem que não tenha nascido de mulher. Então nós precisamos uns dos outros, né? Nós dependemos uns dos outros, temos papéis distintos, mas somos iguais e igualmente necessários um para os outros. Nós nos completamos. Isso Paulo tem como objetivo abrandar a posição aqui para que não seja mal interpretada. E infelizmente, apesar de Paulo ter feito esse disclaimer aqui, não sei nem qual é a palavra em português para isso, essa ressalva, né, do ensino dele, entretanto a gente sabe que essa doutrina de que o homem é o cabeça da mulher e que ele é o cabeça do lar, às vezes tem sido usada erradamente pelos homens, não é? Você não sabe que a Bíblia diz que eu sou o seu cabeça? Quem é que manda aqui? Você tem que me obedecer. A Bíblia não diz, né, que você está submissa e tudo mais. Tem homens que, infelizmente, vão usar essa doutrina para se estabelecer como líderes na sua casa, e o que é um prejuízo muito grande, porque esse tipo de liderança, ela é uma liderança serva. Ela é uma liderança que se impõe naturalmente por atitude, por amor e não por imposição à força. Bom, continuando ainda com Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, de 11 a 15, ele ainda apela para o relato da criação, só que agora ele está falando da queda do homem, né, que é o capítulo seguinte. Gênesis 2, o relato da criação da mulher, e no capítulo 3, a queda. Ele diz: a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Esses versículos são muito controvertidos, mas eu creio que o significado deles é que Paulo está proibindo a mulher que ela ensine com a autoridade que é própria do homem, se referindo, então, proibindo que a mulher ocupe a posição de governo espiritual na igreja, porque então ela falaria com autoridade como sendo a líder espiritual. Paulo não está proibindo que a mulher fale na igreja de maneira geral, porque lá em 1 Coríntios 11 ele diz que a mulher pode orar e profetizar desde que ela tenha o véu sobre a cabeça. E então essa proibição aqui não pode ser uma proibição absoluta. O que Paulo está proibindo é que a mulher ensine com autoridade, verso 2, que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, ou seja, que pertence, que é própria ao homem. Que autoridade é essa que o homem tem na igreja e que é própria dele? De ocupar o governo da igreja, que é diferente nas denominações que nós temos, mas geralmente implica em ser pastor, presbítero ou alguma outra função, bispo, ou alguma outra função que implique em governo, né? Porque aí então ela governaria sobre o homem e vai contra tudo que a gente viu até agora. Então Paulo diz: eu não permito isso, né? E ele agora explica. Primeiro, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então, mais uma vez, ele remete lá para o relato da criação, né? A sequência em que Deus criou. E segundo, e aqui ele apela para o relato da queda, que a gente não leu, mas que está lá em Gênesis 3, Adão não foi iludido pela serpente. Primeiro, né? Foi iludido pela mulher, mas ele não foi primeiro iludido pela serpente. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, Paulo apresenta como argumento para o papel de submissão da mulher, agora, não é um argumento novo, o fato de que a mulher foi a primeira a cair. Não foi o homem, mas a mulher foi a primeira a cair. E depois da queda, Deus disse: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então esse é o argumento que está por detrás. Será preservada através da sua missão de mãe, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Uma outra, perguntando como essa liderança deve ser exercida, não é? Como ela deve ser exercida, Paulo em Efésios 5, de 25 a 28, ele expande, né, o relato da criação, da queda e a vinda de Cristo, demonstrando de que maneira o homem deve liderar. O que o homem é o líder
que ele é o cabeça da mulher e, portanto, da sua família e também na própria igreja. Isso aqui, essas passagens deixam claro. Mas como é que essa liderança deve ser exercida? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Aqui está a maneira pela qual essa liderança deve ser exercida. Como é que o homem exerce a sua liderança? E ela é exercida através do amor que ele tem pela sua esposa. Esse amor é espelhado no amor de Cristo pela igreja, que é o cabeça da igreja. Veja o verso 23. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Como tal, o marido ama a esposa, da mesma forma que Cristo amou a igreja. E o que é que isso significa? Verso 25. Entregar-se por ela, como Cristo se entregou. Prover para ela, verso 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, e a liderança espiritual para a esposa, que é o ponto que eu quero destacar aqui, porque Paulo diz que Cristo santificou a igreja para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. E no verso 28 ele diz, assim também os maridos devem amar a mulher. Então há uma analogia aqui sobre como entre a relação Cristo e a igreja e o meu papel como marido. E nessa analogia, eu sou encorajado a exercer a minha liderança da maneira como Cristo exerce a sua liderança na igreja. Cristo faz isso amando e se entregando pela igreja com o objetivo de santificá-la, purificá-la e no final apresentá-la a si mesmo perfeita, gloriosa, que é o plano da redenção que nós conhecemos. Então isso é uma analogia para a maneira como você, marido, você como homem, deve governar o seu lar e relacionar-se com sua esposa. É um amor sacrificial que se entrega, que renuncia, é um amor voluntário e é um amor sacerdotal, que tem como objetivo o bem da esposa. E aqui é que pega, não é? O marido, o problema é que tem mulher que está teologicamente, espiritualmente, muito na frente do marido, né? E como é que um marido crente meia-boca vai liderar uma mulher espiritual, né? Uma mulher crente? Bom, em primeiro lugar, se ela for crente, vai acontecer aquilo que uma vez Martin Lloyd-Jones contou que aconteceu numa visita que ele fez quando ele era pastor. Antes de ele ir para Westminster, na Inglaterra, ele era pastor no país de Gales. Só uma curiosidade, não sei quantos de vocês sabem qual era a denominação do famoso Martin Lloyd-Jones. Ele era calvinista metodista. Parece uma contradição em termos, não é? Mas não, tem essa denominação pequenininha no país de Gales, calvinista metodista. São reformados na teologia, mas entusiasmados para a evangelização como Wesley, né, e o metodismo. O Martin Lloyd-Jones era dessa denominação. E ele conta que uma vez, né, na cidade dele, no país de Gales, eu esqueço agora a cidade, ele foi fazer uma visita a um casal da igreja e logo que ele e a esposa entraram na casa, a diferença entre o homem e a mulher ficaram evidentes, né? O marido era paradão, passivo, não tinha iniciativa, dava para ver que ele era meio inseguro e a mulher não. A mulher era enérgica, elétrica, ativa, estava sempre um passo na frente, sabia exatamente o que fazer e tal, mas aí o Martin Lloyd-Jones notava que sempre ela dava um jeito de deixar o marido ter a última palavra. A mulher crente, né, sempre, né, junto, não é fulano, aí sempre deixa. Aí quando a visita terminou, estava na porta, né, saindo, cumprimentando, aí Lloyd-Jones perguntou para ele, eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Claro, pastor. Quem é realmente o cabeça aqui na casa? E a mulher disse, ele. Aí Lloyd-Jones perguntou, e quem é que decidiu isso? Ela disse, eu. Certinho. Certinho.
Se a mulher não decidir que o cabeça da casa é o homem, ele não vai exercer essa autoridade. Não vai. Não vai. Então, a mulher sábia, a mulher crente, ela sabe que o líder é o marido e ela facilita isso. Ela estimula isso, ela provoca isso. Eu estou pensando no caso de homens que têm, nesse caso, né, homens que são casados com mulheres que são desse tipo. Mas, tirando essas exceções, a liderança espiritual, de fato, é do marido. E, gente, é uma responsabilidade muito grande sobre nós, especialmente quando a gente é casado, não é, com mulheres, graças a Deus, que são mulheres santas e crentes e tudo mais. Tem um lado bom. Quando a gente está cansado, né, elas ajudam, assumem na criação dos filhos, na iniciativa de provocar o culto doméstico, leitura da Bíblia, orar juntos. Ela pede, ela insiste, ela quer. Então, isso é muito bom. Mas deveria caber a nós como líderes do lar, como sacerdotes à semelhança do Senhor Jesus, tomar todas as medidas para que pudéssemos guiar o nosso lar e a nossa esposa nos caminhos do Evangelho. Em algumas situações eu sei que isso não é fácil por conta da vida moderna que separa e divide a vida do casal. Raramente se encontram, em alguns casos só se veem à noite, né, já cansados na hora de dormir. Mas assim mesmo eu creio que é possível preparar-se, agendar momentos de comunhão para a leitura da palavra, momentos de reflexão, participação de eventos juntos com os filhos, quando dá, enquanto os filhos ainda estão em casa, não é? Reunir os filhos ao redor da palavra. E aí o marido precisa estar preparado. Ele precisa estar preparado para ler a palavra, ensinar a palavra, responder perguntas, aplicar os princípios da Bíblia para a vida do dia a dia do casal. Na criação de filhos, então, essa é a parte mais difícil. Aqui, eu já me lembro de já ter falado aqui na igreja sobre isso, mas eu queria ver com vocês uma passagem que fala da responsabilidade espiritual do homem, creio que é. Abra aí em Efésios, por favor. Efésios 6, verso 1. Ih, não está projetando, não? O que eu faço aqui? Socorro aos universitários aí. Ele só espelha quando é no PowerPoint, né? Então eu vou iludir ele aqui, dar uma enganada nele aqui. Pronto. Talvez agora vá. É isso, por isso que diz, não mexa com quem está quieto. Tá aí, ó. Tá. Ó, o que eu queria mostrar para você, essa passagem é Efésios 6, de 1 a 3. O verso 1, filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então, pais ali, na língua grega, é a palavra gonés, que significa pai e mãe. Aí ele continua, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, aí já é outra palavra, é a palavra pateres, que significa não pai e mãe, mas dois homens que são pais. Nós temos esse problema, essa deficiência em português. Se eu quiser dizer pai e mãe, eu vou dizer pais. E se eu quiser me referir a dois homens que são pais, eu vou dizer pais. Em inglês já tem a distinção. Parents, pai e mãe. Fathers, dois homens que são pais. Em grego também tem essa distinção. Aí a gente, quando lê isso aqui, a gente pensa que pais ali no final é o mesmo pais lá da frente. E perde, então, o significado verdadeiro da passagem, que essa última passagem, e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e demonstração do Senhor, é para os homens. Está se referindo aos pais e não pai e mãe.
colocando sobre o pai a responsabilidade de criar o filho. Ele é o líder espiritual da família. E ele é responsável pela criação dos filhos. A sua esposa é ajudadora. Ajudadora. Então, como isso se manifesta na prática, no dia a dia, é complicado. É complicado. Eu sei que há situações muito difíceis em que o pai está fora de casa e a criança não espera o pai chegar para fazer arte, né? Faz na ausência dele. E a mãe, então, é obrigada a tomar uma posição, a interferir. Mas há casais que descobriram maneiras corretas de fazer isso, né? A mãe há de referendo, né? Já aplica a disciplina, a correção, mas traz no final do dia toda a situação para o pai. Isso aconteceu para que o pai, então, exerça a sua autoridade de disciplinar, educar e corrigir os filhos, como diz a palavra de Deus aqui. Então, deixe-me voltar lá, tentar voltar aqui para a minha projeção, já para caminhar para o encerramento aqui. Isso aqui eu vou apagar. Essa também eu vou apagar. E essa daqui vou projetar. Pronto. Já vimos então que essa liderança tem que ser espelhada no amor de Cristo pela igreja, que é o cabeça. E isso significa sacrifício, provisão e liderança espiritual para a esposa e para os filhos. Quanto aos filhos, eu já falei, pai e mãe devem ser obedecidos pelos filhos, gonéis, devem receber a honra dos filhos, verso 2, mas a responsabilidade de criar e disciplinar nos caminhos de Deus é do homem pateres. Eu vou terminar aqui com encaminhando para o final, né? Uma palavra aqui que eu achei muito boa do Dr. Albert Mohler, que é o presidente do seminário da maior denominação evangélica dos Estados Unidos, que é a Convenção Batista do Sul. Num artigo, né, quando é que um rapaz se torna homem, ele disse o seguinte: quando ele tiver maturidade espiritual suficiente para liderar uma esposa e filhos. Começa por aí, né? Um rapaz se torna homem quando ele tem maturidade espiritual suficiente para liderar uma esposa e filhos. Um rapaz se torna homem quando possui maturidade pessoal suficiente para ser um marido e pai responsável. Um rapaz se torna homem quando ele tiver maturidade econômica suficiente para manter-se no emprego e lidar com dinheiro. E tem rapazes que casam e não têm maturidade para ficar no emprego e muito menos para gerir o dinheiro dele. A gente sabe o resultado, né? Tem uma expressão, eu não vou dizer não porque está sendo gravado, então vamos lá. Ele precisa de maturidade física suficiente para trabalhar e proteger a família. Precisa de maturidade sexual suficiente para casar e cumprir os propósitos de Deus. Porque há uma satisfação sexual devida no casamento à esposa. Ele precisa ter essa maturidade. Ele precisa ter maturidade moral suficiente para tomar decisões responsáveis. Ele precisa ter maturidade relacional suficiente para entender e respeitar os outros. Maturidade social suficiente para fazer contribuições à sociedade. Maturidade verbal suficiente para se comunicar e falar como homem. Hoje em dia isso está cada vez mais difícil, né? E maturidade de caráter suficiente para demonstrar coragem em meio ao fogo, em meio às dificuldades e desafios que o casamento representa. Dá vontade de tirar foto e guardar aí no seu celular, né? Para você ler todo dia esse slide aí. É isso que, segundo Albert Mohler, faz a diferença entre um rapaz e um homem. É exatamente essa maturidade em todos esses sentidos. Dando destaque aqui, logo no primeiro ponto, maturidade espiritual para liderar uma esposa e filhos. Aqui eu tenho um slide, não é, que, à luz de tudo isso, eu sei que talvez haja aqui jovens, não é, homens que estão planejando casar. Por que então uma esposa crente? Por que a Bíblia recomenda isso? Primeiro porque a palavra de Deus assim determina em muitas passagens e com muita clareza. Segundo, por conta da relação, da analogia com a relação entre Cristo e a igreja.
E terceiro, em termos práticos, criação de filhos, momentos de crise e momentos de alegria. Se a sua esposa não for crente, você vai enfrentar tudo isso aí sozinho. Somente quem, de fato, tem o temor de Deus, a esposa, a mulher que tem o temor de Deus, é que pode fazer com que o casamento seja enriquecido com todas estas coisas. Queridos, a minha conclusão é que se o homem cristão, ele não assume o seu papel bíblico de liderança no lar, sua família vai apresentar problemas cedo ou tarde. Tentativas de compensação, sentimentos de ausência por parte do filho, isso vai se revelar mais tarde. Portanto, ele deve assumir esse papel em plena confiança no poder e na graça de Deus para cumpri-lo. Se Deus determinou que assim fosse, esse mesmo Deus nos dará a graça e a misericórdia para que a gente possa desempenhar esse papel. O homem deve estar aos pés da cruz, orando, pedindo a Deus sabedoria para liderar sua família, liderar sua esposa. E ainda assim, nós encontraremos dificuldades e nem sempre os resultados serão como nós queremos, mas fiéis teremos sido e teremos cumprido o nosso papel como homens, tanto na família como na igreja. Vamos orar. Senhor, Tu colocaste sobre nós este fardo, esta responsabilidade e este grande privilégio de espelhar na igreja e na família o papel do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós pedimos graça e misericórdia para que possamos amar como Ele amou, sacrificialmente, voluntariamente, sacerdotalmente, e guiar a nossa família, esposa e filhos nos caminhos do Senhor, fortalecê-los e encorajá-los no momento de crise, prover para eles, saber nos comunicar, liderá-los pelo exemplo e pelo amor. Ajuda-nos, Senhor, nessa tarefa tão difícil, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.